A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Vivendo que Prega. Eu sou o seminarista Caio Henrique, dono deste canal, que visa propagar uma teologia prática, uma teologia que nós possamos de fato aplicá-la na nossa vida, que é a função de toda teologia, pois a teologia que só fica aqui, não desce para o nosso coração, é uma teologia de condenação, mas uma teologia praticada, uma teologia que de fato redunda em obras, que aponta para a salvação que Cristo nos deu por seus benditos méritos. E hoje nós vamos estar falando de uma das doutrinas mais importantes para o cristianismo e para a segurança, a tranquilidade do cristão. Então nós vamos estar falando da doutrina da perseverança dos santos, doutrina essa que gera aquela fatídica frase de que uma vez salvo, sempre salvo. Mas essa doutrina precisa ser entendida à luz da Bíblia com muito cuidado, porque muitas pessoas a levam para um lado de maldade, de que, não, se eu sou salvo, se Jesus já me predestinou, eu posso viver da maneira como eu quero e nada vai me acontecer. Mas não é isso que a Escritura diz. Então, vamos aos textos bíblicos que fundamentam essa doutrina da perseverança dos santos. Um dos textos mais específicos que vai falar sobre essa questão é o texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que vai dizer o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que é que esse texto nos diz? Esse texto nos diz que a nossa salvação e a nossa santificação ela é iniciada não por nós mesmos, mas pelo próprio Deus. E Paulo dá a certeza aos irmãos de Filipos de que aquele que começou, que é o próprio Deus, há de completá-la. Portanto, aqueles que verdadeiramente tiveram um encontro genuíno com Jesus Cristo, completarão a sua obra de santificação e perseverarão até o dia de Cristo voltar ou ao dia de sua morte. Um outro texto também de Filipenses que vai nos dar essa noção é o texto de Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13, que vai dizer o seguinte: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Qual é o assunto do versículo 12? Salvação. E o que é que ele fala no versículo 13? Pois, ele não mudou o assunto, é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Quem é que efetua na gente o desejo pela salvação e também quem é que efetua a realização da salvação? É o próprio Deus. Aqui já poderíamos dizer que o nosso Deus não falha, que o nosso Deus é um Deus cujo nenhuma autoridade está sobre ele. Então, se ele decide salvar um pecador, nem mesmo o desígnio do pecador vai dizer assim, não, eu não quero ser salvo, porque Deus, nos vai dizer Jeremias, nos atrai com benignidade, com amor, ele nos atrai. Então imagine alguém que passasse horas e horas, dias e dias, preso em um cativeiro, sem comer, só bebendo água. E um belo dia essa pessoa é liberta desse cativeiro, abre-se uma porta e quando ela sai da porta, depois de dias sem comer, ela encontra um bolão de chocolate. Se você não gostar de bolão de chocolate, imagine uma pizza, imagine alguma coisa que você goste muito. Será se essa pessoa que tanto anseia por alimento, porque é uma necessidade da alma dela, do corpo dela, ela vai negar aquele prato? Dessa mesma forma, é a oferta do evangelho para o pecador que já está perdido. Para o pecador que olha a realidade do mundo onde nós vivemos e vê apenas maldade, vê que maldito é aquele que vive a vida pensando que apenas aqui é onde estaremos satisfeitos, que aquilo que conquistarmos aqui, que aquilo que nos alegrarmos aqui será a nossa alegria para o resto da eternidade. Não, o cristão vive sabendo que é peregrino na terra, sabendo que essa terra há de ser restaurada, Cristo há de voltar. Então, a oferta do evangelho a um pecador perdido é como um alimento para aquele que está faminto. E é justamente nisso que nós entendemos que Deus, ele nos resgata da morte, nos revive, nos dá um coração de carne onde havia um coração de pedra. Tira as vendas dos nossos olhos para que possamos enxergar as maravilhas da lei dele. Então é isso que Paulo diz, olha, é Deus quem começa a boa obra em você, não é você, porque não há quem busque, vai dizer Paulo aos Romanos, não há quem busque, não há quem queira a Deus, mas Deus vai lá e diz assim, não, esse pecador aqui é meu. E quem é que vai dizer não para Deus? Quem é que vai dizer, não, Deus, eu não quero ser salvo não, eu prefiro continuar perdido? Então, isso é uma realidade que nós precisamos enxergar nos textos bíblicos.
Então veja só, o próprio Jesus começa a falar sobre as implicações dessa doutrina em João 10, quando ele vai dizer no versículo 26 o seguinte: mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha só o que Jesus diz. Ele diz para aqueles que não criam, que eles não creem. Por quê? Porque não são das ovelhas dele. Aqui já nos denota dois tipos de grupos, aqueles que creem e aqueles que não creem. E por que eles são assim? A gente vai ver ainda de acordo com a Bíblia. Mas o que Jesus diz é aquilo que os puritanos falavam, né? Existem duas marcas na vida de alguém que realmente teve um encontro com Cristo. As ovelhas dele ouvem a sua voz, ou seja, a primeira marca está no ouvido. Ela reconhece a voz do Senhor. E elas me seguem. A segunda marca está nos pés. Elas seguem os passos de Cristo Jesus. Jesus dá a vida eterna a elas. Perceba que não é você que vai lá e diz assim: Jesus, eu quero, viu? Estou aqui com minha fé, tome, coloco em você. Não, é Jesus que nos imputa os méritos da redenção que ele conquistou na cruz. É Jesus que nos chama. É ele que ressoa nos nossos ouvidos o maravilhoso som da salvação do Evangelho. Então, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ou seja, uma vez que Cristo nos dá um dom tão precioso, será se Cristo irá deixar que esse dom se esvaia, que esse dom se esmoreça em nossas mãos falhas? E ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém será arrebatado da mão de Cristo. Quem é que vai tomar uma ovelha de Cristo das próprias mãos dele? É isso que ele está dizendo em João 10. Ninguém será arrebatado da minha mão. Uma vez que este aqui é meu filho, uma vez que essa aqui é a minha ovelha, nada irá tirá-lo daqui. Então, o que nós vemos aqui é justamente esses dois grupos. O grupo que assente ao Evangelho e o grupo que não assente. E é muito importante que nós entendamos o que João fala lá em 1 João, capítulo 2, versículos 19 e 20. O que é que João fala? Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do santo e todos têm desentendimento. Então, o que é que acontece? Por vezes, nós vemos na igreja pessoas que se filiam à igreja, começam a ouvir, começam a frequentar a igreja, e nós temos aquelas pessoas como cristãs, como devemos ter mesmo. Devemos considerar irmãos aqueles que, ainda que aparentemente para nós, né, mas Deus que insonda verdadeiramente os corações, as pessoas que estão se esforçando por cumprir a palavra de Deus, se esforçando por adorar a esse Deus, elas devem ser consideradas nossos irmãos, mas Deus pode perscrutar os corações. Então Deus sabe quem na igreja é ovelha, quem é lobo, quem é salteador. Então, se uma pessoa começa a frequentar uma igreja, começa ali a esmorecer um princípio de salvação, mas ela sai, ela vai embora, do nada ela diz assim: não quero mais seguir essa vida cristã, não é para mim. O que é que João diz sobre essas pessoas? Eles saíram de nosso meio porque não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Não é o que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 1? Então, essa verdade, irmãos, deve nos tranquilizar, porque se você verdadeiramente tem Jesus Cristo como seu Salvador, se você verdadeiramente está em guerra contra o pecado, como é o normal de todo cristão. O cristão não é alguém que parou de pecar, é alguém que parou de gostar de pecar. Se você se sente dessa forma, vocacionado por Deus para uma pátria que não é essa, se você não se contenta com as alegrias desse mundo, mas se alegra verdadeiramente em fazer a vontade do Pai, assim como Cristo, você tem essa segurança que os textos estão nos passando, de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. E terminando, digamos assim, a exposição desses textos, é muito importante aquilo que Paulo fala lá em Romanos 8, em forma quase que de poesia. E Paulo diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? E aí lá no 37,
ele continua: porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade poderão nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, quem é que vai nos tirar do amor de Cristo? Se formos alcançados por esse amor, quem é que vai nos arrebatar? Quem é que vai nos tirar dali? Essa é a segurança que o cristão tem. E aí talvez você pense, mas aí está parecendo muito aquele negócio de que Deus escolhe uns para tal coisa e outros para tal coisa. E aí eu gostaria de trazer uma reflexão. Olha só, a gente se submete, nós cristãos, né? Nos submetemos à Escritura, ainda que nos versículos mais duros e mais danosos, à nossa moral, aos nossos achismos, que a gente vem para ler a Escritura. Mas o texto de Efésios capítulo 1, eu chamo você a contemplar esse texto e a ver que talvez algumas coisas precisam ser admitidas, por mais que difíceis. Olha o que o texto de Efésios capítulo 1 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Olha só, eu já ouvi algumas pessoas dizendo, não, eu não creio na doutrina da eleição. Certo, você vai fazer o que com o texto de Efésios capítulo 1, versículo 4? Quando o texto está literalmente dizendo, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Aí beleza, tem outras pessoas que falam assim, não, eu não creio na doutrina da predestinação. Beleza, mas continuando o texto, versículo 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Irmãos, a gente não pode negar o texto bíblico porque a gente não gosta, porque a gente tem alguma dificuldade. Eu também tenho muitos textos que às vezes são difíceis de entender, são difíceis de aceitar em nosso coração e dizer, não, vou me submeter a isso aqui. Mas é preciso, é necessário. E talvez você diga assim, realmente, está aqui escrito, mas eu não creio que seja dessa forma. Porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Se você pelo menos admite que há uma escolha de Deus, beleza. Em amor nos predestinou para sermos salvos. Se você pelo menos admite que há uma predestinação, ainda que você não concorde com o método que algumas pessoas interpretam que assim seja, aí nós começamos a discutir. Esse texto aqui está falando que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Nos predestinou para sermos adotados como filhos, conforme o bom propósito da sua vontade. Aí vai ter aquele outro texto lá que vai falar em Pedro, que o Senhor nos predestinou segundo a sua presciência, nos elegeu segundo a sua presciência. Aí você, olha lá, o texto está falando de presciência. Ok. Aqui a gente começa a ter uma discussão teológica que pode ser saudável, vai irradiar aí em calvinismo e arminianismo, ok. Mas o que a gente não pode fazer é negar os textos bíblicos. Infelizmente isso tem acontecido. Eu já vi pessoas que dizem assim, não creio na eleição. Mas e os textos aqui? Não creio na predestinação. A palavra está no texto. Se a gente nega, é a mesma coisa que dizer assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí você está dizendo, não, no princípio Deus não criou, não. Então isso é danoso, isso é perigoso para que a gente faça. A gente tem que ler a Bíblia com toda a humildade. Existem textos difíceis. Existem textos que demandam joelho no chão para ler o texto, porque é difícil de acomodar no nosso coração carnal e pecaminoso. Mas o foco desse vídeo é para fazer você entender que uma vez que você se encontra com Cristo, uma vez que você está em constante luta contra seus pecados, contra suas falhas, suas pecaminosidades, suas tentações, uma vez que você tem paz em Cristo e o reconhece como Senhor da sua vida, não há mais nada que possa lhe condenar, pois o mérito de Cristo foi imputado em você, pois aquele que começou a boa obra em você há de completá-la, porque é Deus que opera em vós tanto o querer quanto o realizar. Então, se é Deus quem faz, Deus é perfeito, ele não erra. Deus não vai dizer assim, não, vou mudar de ideia. Deus é imutável em seus desígnios. Se você é um desses eleitos aqui, porque o texto fala de eleição, o texto fala de predestinação, se você é um desses, se alegre no Senhor, se alegre de que, de fato, sua alma não será condenada à morte. E ore para que o Senhor salve os outros eleitos que ele ainda tem. Ore para que você seja usado por Deus, para que os eleitos que ainda não ouviram a mensagem do Evangelho sejam alcançados.
Ore para que você tenha o privilégio também de alcançar esses eleitos com a sua voz. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que possa ter sido esclarecedor, que a gente tenha visto essa doutrina à luz de textos bíblicos. Eu sei que existem alguns textos difíceis, alguns textos que aparentemente não irão concordar, mas com fé em Deus a gente vai estar rebatendo isso nos próximos vídeos, nos outros temas que hão de vir aqui nesse canal. Se possível, se inscreve, deixa o like aqui embaixo. Se você discorda, pode comentar também. Se você olhou e viu, olha, nunca tinha pensado por essa perspectiva, nunca tinha visto esse texto à luz desse tema, porque às vezes a gente olha para o texto, mas não linka logo com alguma doutrina que a gente tem alguma dificuldade. Mas é preciso que a gente tenha essa humildade à luz de um livro tão importante que é a Bíblia nas nossas vidas. Então, vamos pregar o que a gente vive e vamos viver o que a gente prega. A paz do Senhor, meus irmãos, e até a próxima!